Seguinte, essa daqui vai intrigar muita gente pelo modo que eu penso sobre essa questão, mas fica ao critério aqui de cada um transmitir a opinião devida sobre esse assunto do qual vou falar aqui, que é bem interessante e bem bacana. Porque é o seguinte, eu tava, naquela outra rede social lá de vídeos, dancinha, pois é. Aí o que acontece? Eu passando os vídeos, naquele esquema de timeline, e aí me caiu um vídeo que é muito comum a gente ver, pelo menos a gente entende aqui na nossa área da educação, de que o seguinte, existe muito aquele conflito, de que, de um lado, tem pessoas das quais acham que o diploma é uma coisa que ainda é muito necessária, apesar de estarmos nesse âmbito de tecnologia e distribuição da informação de uma maneira muito gigantesca e descentralizada, e outras, justamente por esse fato da informação ser bem distribuída e descentralizada, acharem que o diploma já não faz mais sentido, e aí tudo bem, de boa, tranquilo, cada um acha aquilo que quer. Inclusive, eu vi isso nesse vídeo, um cara que dividiu assim o vídeo, e aí estava discutindo com outra pessoa sobre a questão de diploma, tal, parará, beleza. E aí o que é que eu acho no meu entendimento? Eu acho que é o seguinte, no meu entendimento, hoje, as áreas de saúde, as engenharias, o direito e ainda a pedagogia são necessários de fato a questão do diploma, certo? E as outras áreas? As outras áreas eu percebo que elas já não têm tanta importância, certo? Por quê? Porque você pode encontrar o mesmo tipo de conteúdo de uma maneira até mais atualizada justamente em plataformas digitais como edX, Coursera, Khan Academy e outras tantas plataformas descentralizadas e com uma disseminação de conteúdos absurdas que tem aí na internet. E eu também posso dizer dessa questão da pedagogia que o diploma da pedagogia está também se tornando uma coisa desnecessária. Mas justamente por quê? Eu estava vendo um dia desses uma moça num determinado fórum do Facebook, tem aqueles grupos lá de assuntos específicos, e aí eu estou em alguns grupos de educação por lá. Até aí tudo bem, de boa, tranquilo, e aí nesse determinado post dessa moça, ela falou o seguinte, gente, eu sou recém-formada, certo? Já tenho 1 ano, e após a minha conclusão da graduação de pedagogia, eu entrei dentro de sala de aula e vi que tudo aquilo que eu aprendi na faculdade quase não serviu de nada para eu colocar de prática para os meus alunos na sala de aula. E aí ela colocou bem embaixo, poxa, o que é que eu devo fazer? Uma pós-graduação, um workshop ou coisa assim do tipo? E aí embaixo nos comentários o pessoal comentou lá, de boa, muito tranquilo, cada um deu a sua opinião. E aí, a partir de então, a gente vê que é justamente esse fato de que a pedagogia está perdendo a função da diplomação e outras que já perderam justamente por esse fato. Porque as faculdades, tanto as públicas quanto as privadas, elas estão mais preocupadas em te diplomar, te certificar como profissional e não te capacitar como um profissional de fato. E aí a gente vê aquela debanda de pessoas formadas numa determinada área ou em várias áreas e elas chegam totalmente despreparadas para o mercado de trabalho ou nem chegam a trabalhar na área que se formou. A gente vê aí, por exemplo, ainda nas engenharias, como eu também falei, que tem Ubers aí que são engenheiros, que são advogados, são pessoas formadas até em outras áreas da educação superior e não estão exercendo a própria profissão. Exemplo agora, eu peguei hoje um Uber que estava voltando para casa, lá da academia aqui para casa, ele era formado em, acho que era engenharia de produção. E aí, como hoje o desemprego está em alta por conta de tudo isso que passou, ele disse que está sobrevivendo de Uber. E é algo até louvável, é muito interessante, mas a gente vê o quão a faculdade está muito nessa vibe de somente certificar a pessoa e não capacitá-la para o âmbito de trabalho, dentro da sua área e até, se possível, fora. Entende como é que está surgindo essa questão? E aí mais uma coisa aqui que eu coloco da questão desse desuso que está acontecendo dentro da graduação em específico de pedagogia é justamente os tempos que passaram. Por quê? De tudo isso que passou, a maioria das pessoas acabaram ficando sem emprego.
E aí elas puderam olhar para o outro lado, para o lado do mercado digital, onde tinham pessoas que já colocavam produtos digitais ensinando algum tipo de habilidade ou algum tipo de coisa específica de uma determinada área, e isso era expandido para um monte de pessoas de uma maneira muito absurda. E aí essas pessoas que estavam desempregadas começaram a, no caso, gerar conteúdo na internet, em várias plataformas, e até montar os seus próprios produtos digitais, monetizando ali a sua habilidade. E a gente percebe que não é necessário, por exemplo, alguém que já tenha passado por uma experiência, por exemplo, de reformas de carro, por exemplo. Ninguém é obrigado a ser formado em engenharia mecânica, por exemplo, para poder mostrar uma coisa bem interessante desse nicho específico. E a maioria dos experts aí, dos caras top players do mercado, eles não são formados, eles não têm uma formação específica para poder colocar o teu produto ali na prateleira e poder fazer muito sucesso. A gente pode ver, por exemplo, a gente pode ver o Érico Rocha, a gente pode ver o Vitor Damasio, a gente pode ver, por exemplo, o Paulo Vieira, o Ryan Santos, a gente pode ver também um cara aqui de fora, por exemplo, que é o Gary Vaynerchuk, que é um dos caras mais conceituados do marketing no mundo. O cara não fez faculdade, ele apenas colocou a habilidade de comunicação dele para a loja de vinhos do pai há uns 12, 13 anos atrás, ou até um pouco mais que isso, e foi entendendo como o público se comunicava na internet e conseguiu monetizar isso através de uma gama de produtos e também da sua própria agência, que é se eu não me engano, o nome da agência é VaynerMedia, pronto. Que tem a VaynerMedia e tem a VaynerX, que tem 2 sedes nos Estados Unidos e mais 3 sedes fora dos Estados Unidos. Uma em Londres, uma em Sydney e uma em Singapura, se eu não me engano. Não, minto, Hong Kong. Pois é, uma em Londres, uma em Hong Kong e outra em Sydney. E aí a gente vê que essa questão em específico e também de outras áreas estão aí perdendo o seu uso da questão de formação dentro do âmbito universitário, se não é que já perderam essa questão. Então, gente, cada vez mais essa questão de perder o uso da questão da formação vai ficar cada vez mais evidente. Como eu disse, principalmente por conta dessa mudança brusca que a gente teve no último ano. E aí você pode me dizer, Guilherme, isso é ruim? Não, isso é muito positivo. Por quê? Porque vai vir muita gente boa e, consequentemente, vai disseminar conteúdos até que dos quais a gente nem imaginava. Aí você pode me questionar, Guilherme, mas isso daí vai atrair um monte de gente ruim, vai atrair um monte de pessoas ruins. Mas a gente tem que entender que é o seguinte, que o público, que é o mercado, porque o mercado é feito de pessoas, ele vai filtrar essas pessoas ruins, ou seja, quanto mais coisas ruins as pessoas ruins fizerem, mais excluídas do mercado elas vão estar. E daqui a 5, 10 anos elas nem vão estar mais aí. Só quem vai estar de fato é aquelas pessoas que de fato geram valor para as pessoas. E é isso que tem que ser. E por isso que cada vez mais eu percebo que é o seguinte, que se a educação sair das amarras do MEC, vai dar um salto gigantesco na educação dentro do nosso país. Vou dar um exemplo aqui para você. Hoje, por exemplo, na questão da psicologia, que é uma área da saúde, saúde mental, se trabalha dentro da educação várias linhas de pensamento da psicologia. E aí o que acontece? O formando em psicologia, ele vai, ao final do curso, escolher determinada linha de pensamento para poder trabalhar ali dentro daquilo que ele foi ensinado na sala de aula. Por exemplo, ele pode seguir a linha de pensamento junguiana, a linha de pensamento freudiana, a humanista, a mista, que mistura várias linhas de pensamento para poder resolver determinados casos de pacientes dos quais ele for abordar ali. Então, na educação deveria ser mais ou menos dessa maneira. Lógico, a gente vê que realmente estudam, né, a questão das linhas de pensamento da educação, mas não se estuda num destaque ao ponto de um professor olhar para aquela linha de pensamento e dizer, poxa, eu me identifiquei com essa daqui do qual eu vou trabalhar e me dedicar para poder expandir aquilo que eu sei, do estudo de tudo que eu adquiri, tanto dentro de sala de aula na faculdade quanto fora, e poder expandir isso para o mercado de trabalho.
E isso também, detalhe, serve muito para as escolas. Por quê? Porque eu percebo que hoje são poucas escolas que seguem linhas de pensamento da educação de uma maneira específica, são pouquíssimas. E se as escolas saíssem das amarras do MEC, que coloca todo mundo dentro de uma caixa e todo mundo dentro de um padrão e destruindo a nossa educação de uma maneira assim absurda, pode ter certeza que isso dava um salto de qualidade absurdo. Porque, por exemplo, vamos supor que o pai tem uma lista de escolas, certo? Cada uma com uma linha de pensamento determinada. Aí ele vai até a escola, busca as informações, como é que é a linha pedagógica dela, como ela vai trabalhar com o filho dele, como ele vai desenvolver em parceria com a escola. E a partir dessas informações escolhidas, ele vai poder escolher o melhor caminho. Exemplo, se tiver várias escolas com várias linhas de pensamento, e aí ele bater, por exemplo, bater o olho e dizer, poxa, essa linha de pensamento aqui do Paulo Freire é muito interessante, mas aquela escola lá da linha de pensamento Montessori também parece ser muito, muito boa. E aí ele pode ir para um lado ou para o outro. E aí a gente vê o livre mercado atuando dentro das escolas. Não só por uma questão de monetização, mas muito, muito principalmente por um motivo da questão da educação, da diversidade de linhas de pensamento que vão ter na educação e nas escolas, para aí sim a gente poder desenvolver uma educação muito mais qualitativa e formar seres humanos cada vez melhores para o futuro. Pode ter certeza que isso daí daria, na minha humilde opinião, um salto de qualidade absurdo para as escolas e também para os mestres ao longo do tempo. Pode ter certeza que, na minha humilde opinião, faria essa diferença absurda ao invés dessa destruição em massa aí da nossa educação que o MEC faz todo santo ano nas escolas, tanto públicas quanto privadas. Tudo bem? Então é isso. Se você gostou do vídeo aqui, curte e compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo, para eu saber quem é você e a gente poder trocar uma ideia aqui no nosso vídeo, eu saber tua opinião melhor sobre isso, se você concorda, se não concorda, o que é que pode ser inserido, o que pode ser tirado, enfim, deixa tua opinião aqui embaixo para a gente poder trocar uma ideia aqui no nosso vídeo. E clica no botão de se inscrever e clica na sineta porque tem vídeos toda semana, inicialmente durante esse mês aqui de fevereiro, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.